Olá a todos, dando continuidade aqui, à nossa resolução das questões do exame unificado da terceira aplicação de 2021, agora de Física Moderna, fique sabendo, caso você não tenha visto, já fiz um vídeo com a resolução das questões de eletromagnetismo que eu vou deixar, uma tag aqui te direcionando caso você tenha interesse. Okay? Então vamos começar aqui, com a nossa provinha de Física Moderna, começando pela primeira questão. Uma partícula se move com velocidade constante. Sua energia cinética é igual a 1/4 de sua energia de repouso. Qual é o módulo da velocidade da partícula? Expresse o resultado em termos da velocidade da luz c. Bom, para a gente poder resolver esse tipo de questão, primeiro ele comentou a respeito da energia cinética, relacionou a energia cinética com a energia de repouso. Se vocês se lembrarem, uma partícula relativística, a energia cinética dela ela é escrita em termos daquele fator gama, escrito da forma γ-1 mc², a forma da energia cinética. Por conta disso, quando ele fala que a energia cinética é 1/4 da energia de repouso, levando em conta que mc² é a energia de repouso, significa que γ-1 é igual a 1/4. Okay? Basicamente isso que a questão está falando para a gente. Se γ-1 é igual a 1/4, significa que γ vai ser igual a 5/4. Okay? Levando em conta que γ é 1 sobre raiz de 1 menos beta², e esse cara daqui é igual a 5/4, se a gente inverte e eleva ao quadrado, a gente tem que 1 menos beta ao quadrado vai ser igual ao quê? Vai ser o inverso de 5/4 invertido, ou seja, 16/25. Ok? Enfim, mudando o sinal e passando 1 subtraindo, a gente vai ter o quê? Beta ao quadrado é igual a 9 sobre 25, e por conta disso a gente vai ter que beta vale o quê? Vale 3/5. Relembrando, o que é beta? Beta é V sobre C. Por conta disso, a gente tem que a velocidade aqui dessa partícula vai ser o quê? Vai ser 3/5 da velocidade da luz, 3/5 de C. Como 1/5 é 0,2, esse cara daqui vale quanto? Ele vale 0,6. Então a resposta aqui no caso é 0,6 C, que se a gente for comparar aqui, se a gente for ver as alternativas, vai ser exatamente a nossa letra B. E por conta disso, temos aqui a nossa primeira questão resolvida. Dado isso, vamos então para a nossa segunda questão. Uma astronauta a bordo de uma nave viaja com velocidade constante em relação à Terra. A astronauta mede a frequência de seus batimentos cardíacos, obtendo F0 batimentos por minuto. Então, F0 é a frequência de batimentos. No caso, a frequência medida em minutos, mas enfim, é a frequência. A frequência dos batimentos da astronauta em relação ao observador em repouso na Terra é F igual a 5/4 de F0. Qual é a velocidade da nave em relação à Terra? Expresse seus resultados em termos da velocidade da luz c. Bom, aqui está falando que é o seguinte, quais são as medições aqui? Quando a gente fala da frequência medida por um observador na Terra e a frequência medida pela astronauta, ela está falando do quê? As frequências do batimento cardíaco da astronauta. Nesse sentido, quem tem o tempo próprio é exatamente a astronauta. O tempo próprio é exatamente o tempo marcado pela astronauta. Como é que a gente sabe disso? O tempo próprio ele é marcado, astronauta. O tempo próprio ele é sempre marcado pelo referencial que está em repouso nas medições, que é exatamente o caso de quem da própria astronauta. Ela está em repouso em relação às medições do próprio relógio. Okay? Isso significa, se vocês forem pegar a expressãozinha de dilatação do tempo, a gente vai ter então que ΔT é igual a γ vezes ΔT0, sendo que esse ΔT0 é exatamente a variação, é o intervalo de tempo próprio, medida pela astronauta. Aqui, reparem, a questão passou a respeito da frequência. E como nós sabemos, a gente tem uma relação entre frequência e período, que é F é igual a 1 sobre T. Por que isso é importante? Porque período é um intervalo de tempo, é o tempo que dura para que aconteça, nesse caso daqui, um batimento. Então eu posso chegar e falar o seguinte, se eu coloco aqui, nessas expressões daqui, se eu só coloco aqui, por exemplo, nesse ΔT0, o período, ou seja, o tempo que demora para acontecer um batimento medido pela astronauta, o que eu vou obter aqui vai ser exatamente esse tempo marcado pelo observador de fora. E a partir disso, eu vou ter exatamente a relação, eu vou acabar conseguindo determinar quem que vale esse γ. Então, na prática, ou seja, eu posso colocar aqui o período marcado por quem está na Terra é igual a γ vezes o período marcado pela astronauta. Mas o período é o inverso da frequência. Então, a gente vai ter que 1 sobre F é igual a γ 1 sobre F0. Perceba que a questão passou F em termos de F0. Então, significa que F sobre F0, pelo que a questão passou aqui, é 4/5. Então, F dividido por F0, se a gente isolar, se a gente colocar aqui F sobre F0, isso aqui vai ser igual ao quê? A 1 sobre γ, que é igual a 4/5. Isso significa o quê?
Isso significa que o gama é igual a 5 quartos. A partir daqui não precisa fazer conta nenhuma. Por quê? Porque na questão 1, quanto é que valia o nosso gama? Nosso gama também valia 5 quartos. E o que a gente determinou na questão 1 é que quando o gama vale 5 quartos, a velocidade é 0,6, né, 60% da velocidade da luz. Logo, a partir daqui, o que a gente obtém? Que a velocidade da astronauta é 0,6c, pelo mesmo raciocínio que a gente tinha feito antes. E, portanto, né, enfim, essa daqui é a nossa resposta. E, portanto, né, se a gente for ver as alternativas, isso equivale à letra C. E, portanto, né, mais uma questão de física resolvida. Né? Vamos então aqui para a nossa próxima questão, questão 3 do exame unificado. O cátion de hélio, né, H+, é um átomo composto por um elétron e um núcleo com um número atômico Z igual a 2. Admita que um elétron do hélio+, emita um fóton ao decair do nível de energia N igual a 2 para N igual a 1. E que o fóton emitido seja absorvido por um átomo de hidrogênio, né, no nível de energia N igual a 1. O que ocorre com um átomo de hidrogênio? Eu utilizo o modelo de Bohr para estimar as energias dos níveis eletrônicos dos átomos de He+, né, do hélio+, e do hidrogênio. Bom, se vocês se lembrarem, né, como é que funciona, como é que era o modelo de Bohr? O modelo de Bohr ele funciona sempre para quando você tem um elétron orbitando um núcleo com carga Z. Okay? E no caso, né, se vocês se lembrarem, as energias dadas pelo átomo de Bohr, né, as energias dos níveis, né, dos N níveis de energia, ela vale menos Z ao quadrado vezes 13,6 eletronvolts dividido por N2. Né? Sendo que esse Z daqui é a carga do núcleo, então quando é um átomo de hidrogênio, o Z é igual a 1, e o N é exatamente o nível de energia. Okay? Então, no caso aqui, se a gente quiser saber os níveis de energia, né, os EN do hélio, okay? Se eu quiser saber aqui para o hélio mais, esse cara daqui vai ser o quê? Vai ser 2, né, porque o núcleo agora tem carga Z igual a 2, né, o próprio enunciado fala isso pra gente, né, Z igual a 2. O que a gente vai ter que fazer vai ser o quê? 2 ao quadrado, 4. Então, né, os níveis de energia vão ser 4 vezes maiores, né, vão ser os níveis do átomo de hidrogênio multiplicado por 4. Então, 4 vezes 3,6 eletronvolts dividido por N quadrado. A questão está comentando que teve um fóton emitido, né, pelo fato do elétron decair do nível de N igual a 2 para N igual a 1. Esse fóton, como a gente sabe, vai emitir exatamente, né, ele vai conter a energia da diferença de níveis dos níveis eletrônicos mesmo. Então, né, a energia desse fóton, o E desse fóton específico, né, que eu vou representar aqui por gama, vai ser o quê? Vai ser o nível de energia de N igual a 2 menos do N igual a 1. Okay? Ou seja, vai ser menos 4 vezes 13,6 eletronvolts. Agora, no nível N igual a 2, menos do nível N igual a 1. Então, 1 sobre 2 ao quadrado, menos 1 sobre 1 ao quadrado. Ok? Saindo do nível 2 para o nível 1. Né? Colocando esse sinal de menos aqui na frente, né? Colocando ele dentro aqui, a gente vai ter 1 menos 1 quarto. Ok? Então, 1 menos 1 quarto. Então, esse aqui vai ser, né, exatamente a energia do fóton. Agora, olha só. 1 menos 1 quarto vai dar quanto? Vai dar 3 quartos. Então, aqui vai dar 4 vezes 13,6 eletronvolts. Esse cara daqui multiplicado por quê? Multiplicado por 3 quartos. Então, perceba que a energia emitida pelo fóton vai ser o quê? Ela vai ser 3 vezes 13,6 eletronvolts. A partir disso, já está para a gente responder o que vai acontecer com o átomo de hidrogênio. Olha só, a gente tem um átomo de hidrogênio que, no caso do átomo de hidrogênio, os níveis de energia eles são dados pelo quê? Por menos 13,6 eletronvolts sobre N quadrado. E a questão está falando para a gente que o elétron do átomo de hidrogênio está no nível N igual a 1. Então, significa que a energia do elétron, né, para N igual a 1 é quanto? É menos 13,6 eletronvolts. E ele vai absorver integralmente esse fóton emitido pelo átomo de hélio, né, pelo íon, né, pelo cátion de hélio H+. E perceba que a energia contida nesse fóton é 3 vezes a energia do nível fundamental. Significa que essa energia do fóton, o que ela vai fazer? Ela consegue fornecer os 13,6 eletronvolts para que o elétron saia do átomo de hidrogênio e ainda vai sobrar 2 vezes 3,6 eletronvolts, que vai se transformar em quê? Em energia cinética. Porque quando o elétron vai absorver energia, parte da energia ele sai do átomo de hidrogênio, o que precisa exatamente a energia do nível, e o resto ele vai exatamente, né, absorver como energia cinética. Então o elétron vai sair do átomo de hidrogênio com uma energia cinética de 2 vezes 13,6 eletronvolts, que vai dar o quê? Isso aqui vai dar 27,2 eletronvolts de energia cinética. Então é isso que vai acontecer com o átomo de hidrogênio. O elétron ele vai sair, né, do átomo e ainda vai sair com uma energia cinética equivalente a 27,2 eletronvolts.
né, quando a gente vai lá em cima nas alternativas, né, ver exatamente o que elas falam, olha só a letra E. O elétron do átomo de hidrogênio é ejetado com 27,2 eletronvolts de energia cinética, que foi exatamente o que a gente determinou. Então, por conta disso, a nossa resposta aqui, né, dessa nossa terceira questão é a letra E. E, portanto, mais uma questão de física resolvida, ok? Vamos, então, para a nossa quarta questão aqui da nossa prova, né, de física moderna. Um fóton com energia 496 keV sofre espalhamento Compton, sendo 0,5 vezes 10 a menos 3 nanômetros o desvio de seu comprimento de onda. Qual a energia cinética final do elétron envolvido na colisão? Bom, a gente sabe que no efeito Compton, né, o elétron, no caso o fóton, ele tem uma variação do seu comprimento de onda, né, no caso ele aumenta o seu comprimento de onda porque ele perde energia na colisão. Essa energia ela é exatamente transferida exatamente para o elétron, né, na qual ele colidiu. Né, a colisão, no caso, né, do efeito Compton, é uma colisão elástica. Então o que a gente tem que fazer aqui basicamente? A gente tem que saber o quê? Qual foi a perda de energia do fóton, pelo fato dele ter variado exatamente nesse comprimento de onda. Essa perda de energia é exatamente o que o elétron vai ter acumulado em termos de energia cinética. Então essa é a conta que a gente tem que fazer. Se vocês se lembrarem, a energia de um fóton ela pode ser calculada como Hc dividido por lambda. Okay? Então perceba que eu não sei quanto que é o lambda inicial. Né? Eu só sei quanto que o lambda variou. Né? A primeira coisa que eu tenho que saber é quanto que é o lambda inicial. Como é que eu descubro como é que era o lambda inicial antes da colisão? Né? Hc dividido pela energia do fóton. Hc, se a gente expressa Hc em eletronvolts nanômetros, né, você deve se recordar, se não, isso é um valor bem conveniente de se lembrar, Hc vale 1240 eletronvolts vezes nanômetros. Okay? Vale bem a pena saber esse tipo de coisa. E aqui no caso, né, a energia do fóton vale quanto? Do fóton incidente vale 496 eletronvolts. Aqui no caso, se você for ver, né, esse cara daqui ele corta certinho, certo? Assim, não dá um número muito zoado, não. Se você for fazer exatamente essa divisão, você vai perceber que aqui dá 2,5. E claro, eletronvolts corta com eletronvolt. Então significa que o lambda zero, significa que esse fóton com energia 496 keV, ele tem um comprimento de onda de 2,5 nanômetros. Né? No caso aqui 2,5. Aqui uma coisa que faltou, né, claro, a energia aqui do fóton não é 492 eletronvolts, é quiloeletronvolts. Então aqui tem um 10 elevado a menos 3 eletronvolts, a menos 3 não, perdão, a mais 3 eletronvolts, que é exatamente o que significa o quilo. Ok? Então esse 10 a 3, aí claro, né, o eletronvolt aqui vai cortar, e esse 10 a 3 vai ficar 10 a menos 3, então vezes 10 a menos 3, qual que é a unidade? Nanômetro, porque eu coloquei o Hc em eletronvolt nanômetro. Então, essa daqui é o comprimento de onda do fóton antes de colidir com o elétron, né, para gerar exatamente o espalhamento Compton. No caso aqui, né, tá falando que teve uma variação de 0,5. Aí, no caso, o lambda ele vai para 2 vezes 10 a menos 3 ou para 3 vezes 10 a menos 3. Lembrando, o fóton está perdendo energia. Se ele está perdendo energia, o lambda, após a colisão, vai aumentar. Então, ele vai para 3 vezes 10 a menos 3 nanômetros. Aumenta o comprimento de onda. Inclusive, se você erra isso, se você fala que ele reduz, ou seja, ele vai para 2 vezes 10 a menos 3, tem uma resposta aqui que condiz com isso. Se você fizer a conta, vai dar exatamente o 124, tá? Então já tem esse distrator, inclusive. Mas enfim, esse daqui foi o novo comprimento de onda. Então o que eu preciso saber agora é quanto de energia que foi perdida, né? Quanto de energia que foi perdida exatamente pelo processo de colisão, ok? Bom, como é que a gente faz isso? O ΔE, né, o tanto que a energia do fóton variou, foi o quê? Foi Hc, 1 sobre lambda, menos 1 sobre lambda, ok? No caso aqui, 1 sobre lambda final, menos 1 sobre lambda inicial, ok? Basta fazer isso para que eu saiba quanto é que foi a variação de energia. Esse cara aqui vale quanto? Vale 1240, aqui está em eletronvolts nanômetro, ok? E aqui vai dar o quê? 1 sobre lambda linha vai dar... aí eu vou colocar os dois, tanto lambda linha quanto lambda zero, tem um 10 a menos 3. Já vou colocar aqui, né, como está no denominador, já vou colocar aqui um 10 a 3, ok? Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar 1 sobre 3, né, menos 1 sobre 2,5. No caso aqui é o contrário, né? Como ele perde energia, né? Que vai ser lambda zero, 1 sobre lambda zero, e aqui lambda linha, e aqui invertido, né? Claro, a energia depois dele é menor, então obviamente tem que ser invertido, ok? Se a gente faz essa continha daqui ela é bem simples, né? O meu objetivo aqui é mostrar o raciocínio para você fazer a questão, não ficar fazendo a continha, né? Porque, enfim, o que você faz
mais rapidamente usando calculadora ou alguma coisa do tipo. Esse cara daqui vai dar mais ou menos 0,067, né? Vai dar 0,066666 por aí vai, ok? Então significa que o delta é gama, vai ser o quê? Vai ser 1240 vezes 0,067, mais ou menos, vezes 10 elevado a 3. Tudo isso aqui vai estar em que? Electron-volts. Eu posso tirar exatamente esse 10 a 3 electron-volts e colocar kilo-electron-volts, né? Expressar a resposta, colocar a resposta em kevs. Kev. E se você faz essa continha daqui, adivinha, esse cara daqui vai dar, né, aproximadamente 83 keV. Vai dar 83, pouquinho, né? Mas enfim, basicamente 83 é só fazer essa conta, que é exatamente aqui a nossa letra B, e portanto, né, mais uma questão de física resolvida, né? Dado isso, vamos aqui para a nossa quinta questão, né, de física moderna. O tempo de vida de um estado excitado do átomo de hidrogênio é cerca de 10 nanosegundos. Considerando o modelo de Bohr com o raio de Bohr, né, 0,5 angstroms, o número de revoluções que um elétron executa ao redor do núcleo nesse intervalo de tempo, quando seu número quântico principal é n igual a 2, é da ordem de... Como é que a gente faz para resolver essa questão? Primeira coisa, né, se ele está perguntando quantas voltas o elétron consegue dar, né, nesse tempo, o que a gente precisa saber primeiro é qual que é a velocidade de órbita do elétron. E tem várias formas de se fazer isso. A primeira delas, que eu não vou fazer assim, é você falar que a força elétrica, né, 1 sobre 4πε0, produto das cargas, né, do elétron e do próton, dividido por r² é igual a uma força centrípeta, né? Então mv2 dividido por r. Essa é a primeira forma, né? E você consegue descobrir o v. Eu não vou fazer assim, né? Eu acho que assim é um pouquinho mais demorado. O que eu vou fazer vai ser usar a relação de quantização, né? A gente sabe que o momento angular no átomo de Bohr ele vale em NH-bar. Assim vai sair mais rápido, tá? Mas tanto faz, os dois procedimentos vão dar o mesmo resultado, ok? No caso aqui, e além disso, né, claro, a gente tem que levar em conta que o átomo, exatamente esse raio de Bohr, ele é o raio do n igual a 1. Se você se lembrar, a gente tem que o AN, né, o átomo, o raio de Bohr, digamos assim, né, o raio de órbita exatamente de um elétron com o número quântico principal n, ele vale n² a 0. Então, no caso aqui, se eu quero saber para o segundo nível, eu sei que o momento angular para um elétron pode ser escrito como mvr. Nesse caso aqui vai ser igual ao quê? A 2 h-, porque eu estou querendo saber do nível n igual a 2. O R aqui, o raio, vai ser o quê? Vai ser o raio da órbita n igual a 2, que vai ser o quê? 2² a 0, então vai ser 4 a 0. Então aqui a gente vai ter mv4 a 0 é igual a 2h-. E por conta disso a gente vai ter que V vai ser igual aqui, ó. O 2 aqui vai cortar, né? Com esse 4 aqui vai ficar 2. Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar h- dividido por m, né? Por 2m a 0, ok? Então essa é a velocidade. Como é que a gente faz para saber o número de revoluções? Bom, primeira coisa eu tenho que saber quanto que o elétron vai percorrer, ok? Então o que a gente faz? A gente faz V vezes T para saber quanto que o elétron vai andar, ok? O módulo da velocidade é constante. Então se a gente faz h- dividido por 2m, aqui no caso é a massa do elétron, né? Vezes a 0, vezes 10 nanosegundos, ok? 10 nanosegundos é 10 vezes 10 a menos 9 segundos, então é 10 a menos 8 segundos. Esse cara daqui vai te falar o quê? Vai te falar a distância percorrida pelo elétron. Mas eu quero saber o número de voltas. Cada volta tem uma distância 2πr, ok? Então, ou seja, o que eu tenho que fazer aqui é essa distância dividido pelo tamanho que tem um comprimento de circunferência, que é exatamente a trajetória que ele está fazendo. Então, 2πr, sendo que esse R é exatamente aqui o nosso raio do segundo estado excitado, o nosso R vai ser 4 a 0. Então vai ficar dividido por 8π a 0. Ok? Aí aqui é realmente substituir os valores, né? Relembrando, a constante de Planck ela vale mais ou menos 6,62 vezes 10 a menos 34 no sistema internacional. Ok? Se não me engano aqui é Joule segundo, né? Mas enfim, no sistema internacional. E a massa do elétron, ela vale 9,1, mais ou menos, vezes 10 a menos 31, também no sistema internacional, que aqui é quilograma, né? O h- aqui é Joule segundo mesmo, né? Joule segundo porque ele tem unidade de momento angular. Mas, enfim, aí, né, levando em conta que o h- é h dividido por 2π, né? Aí é só você... Aqui é substituir valores, né? Não tem muito jeito. O valor que você obtém, se você substituir esses caras aqui especificamente, né, o valor que você obtém vai ser mais ou menos
9, alguma coisa vezes 10 a 6 voltas, ok? Né, como ele está perguntando, é da ordem de 9 vezes 10 a 6, é da ordem de 10 a 7, ok? Então, esse cara daqui vai ser da ordem de 10 a 7. Dado isso, a nossa resposta aqui vai ser exatamente a letra A, e, portanto, né, mais uma questão de física resolvida. Né? Vamos então aqui para a nossa sexta questão. Prótons e nêutrons encontram-se confinados em um núcleo atômico cuja dimensão é aproximadamente 10 a 15 metros. Uma boa estimativa para suas energias cinéticas é, olha, aqui é o seguinte, eu discordo um pouco da resposta dessa questão. Eu vou explicar aqui basicamente a conta que eu fiz, provavelmente o que a questão queria que você fizesse e por que eu não concordo com isso. Okay? Pode ser que eu tenha interpretado errado a questão. Caso você tenha interpretado de uma maneira consistente e tudo, deixa aqui nos comentários a forma como você interpretou para poder chegar nessa resposta, mas a forma que eu interpretei não bate com essa resposta. Ok? Só para deixar claro. Tá? Então, olha só. Aqui, se você quer saber mais ou menos uma estimativa para a energia cinética, aqui eu vou usar o princípio de incerteza. Aqui a gente vai usar ΔX, ΔP, é da ordem de H barra. Okay? Aqui é uma estimativa. Só pelo fato de ser uma estimativa, eu já não concordo com as respostas. Né? Como eu vou mostrar para vocês, enfim, aqui a gente tem uma certa... como aqui está na ordem de H barra, na ordem de H barra pode ser H barra sobre 2, que é a menor incerteza possível, pode ser H barra, pode ser 2H barra, pode ser 3H barra, tudo isso é da ordem de H barra. Por conta disso, dependendo do fator que você coloca aqui na frente, você pode obter um resultado um pouquinho diferente, que, na minha concepção, acaba fazendo com que você choque entre a letra C e a letra A, ok? Para mim, para essa questão, para eu não ter problema nessa questão, eu deveria ter somente uma alternativa escrita em MEV. Mas enfim, eu vou deixar claro aqui qual que é a ideia. Ok? Então, enfim, aqui a gente usa o princípio de incerteza, né? Pelo menos foi a forma como eu interpretei para ser usada. Aqui, né, a incerteza, né, como o núcleo tá, como aqui, né, os prótons e os nêutrons, né, eles são confinados em uma região em 10 a menos 5, significa que a incerteza deles, né, a incerteza da posição vai ser vai ser na prática na ordem de 10 a menos 15. Então o que a gente tem é 10 a menos 15, ΔP é da ordem de H barra, e por conta disso, ΔP é da ordem de H barra dividido por 10 a menos 5. Aqui menos 15, perdão. Ou seja, aqui no caso vai ser H barra vezes 10 a 15. Vai ser mais ou menos, né, a ordem ali, né, da ordem de grandeza, né, uma estimativa, né, da nossa variação, né, da nossa incerteza para o momento. O que acontece? Se você pega este valor e coloca ele como se fosse o momento, né? O que você precisa fazer? Ele está perguntando aqui das energias cinéticas, então a gente tem que fazer P ao quadrado sobre 2m. Ok? Então o que você faz? Se você chega e fala assim, olha, a energia cinética então vai ser H barra ao quadrado vezes 10 a 15 ao quadrado vai dar 10 a 30, dividido por 2 vezes a massa do próton ou do nêutron, que, né, se você não se recorda, tem um jeito fácil de se recordar, eu pelo menos lembro assim, a massa do próton e do nêutron, ela é a massa do elétron, vezes 1836. Eu sempre lembro desse jeito. Se você souber a massa deles, ótimo. Normalmente o exame unificado passa formulário, então você não tem problema com relação a isso. Mas enfim, se você faz essa conta daqui, qual o resultado que você vai obter? Você vai obter ali os seus 20,7 MeV. E aí quando você vê a resposta, uma boa estimativa, então 20 MeV. Porém, para mim, não faz sentido você colocar esse cara daqui como sendo o momento. Para mim, o momento que a gente deveria colocar, né, a estimativa de momento, seria esse ΔP dividido por 2. Ok? Ou seja, deveria ser H barra dividido por 2 vezes 10 a 15. Okay? E não só H barra vezes 10 a 15. Por que eu acho que isso é dividido por 2? O raciocínio para mim é o seguinte, olha, se você tem uma partícula que está confinada em uma região, significa que ela pode, né, no ponto de vista clássico, estar indo de um lado para o outro. Ok? Se ela pode estar indo de um lado para o outro, significa que a velocidade dela vai para a direita ou ela vai para a esquerda. Ok? Então, vamos supor aqui, olha, que eu tenho um eixo que eu vou colocar o valor do momento, e aqui seria o momento igual a 0. Ok? Se a partícula ela vai e volta, ela pode ir entre um P máximo e um P mínimo. Levando em conta que ela está confinada em uma região, o momento médio é 0. Então significa que o P máximo e o P mínimo eles são iguais, só que com valores opostos. Então aqui vai ser o nosso P máximo e aqui vai ser o nosso P mínimo. E aqui o nosso 0, ok? Porque aí é como se ela tivesse que ficar oscilando ali de um lado para o outro, ok? O nosso ΔP eu considero como sendo o quê?
a incerteza que a gente tem ali, o intervalo que está, pelo mesmo motivo que a gente colocou esse 10 a 15 como o intervalo. Ok? Exatamente o intervalo de momentos que a gente tem incerteza. Então eu considero, para mim, o ΔP como esse cara todo. Se o ΔP é esse cara todo, o momento que a gente deveria considerar ali é exatamente o ΔP sobre 2. Ok? E aí, quando você faz isso, né, se você leva em conta ele sobre 2, né, você vai ficar com o quê? Você vai ficar com h barra ao quadrado vezes 10 a 30 dividido por 4 vezes 2, e aí o parênteses, né, com a massa do nêutron e do próton, que é praticamente a mesma coisa. Quando vocês fizerem isso, vocês vão ver que vocês vão obter o quê? Né, a resposta dividida por 4, mais ou menos 5 MeV. E aí, nesse caso, para mim, a resposta correta, se fosse para estimar aqui, seria 5 MeV, mas tem aquele ponto que eu falei com vocês. Quando a gente fala que é da ordem de H barra, se eu colocasse, por exemplo, um 2 aqui, também seria da mesma ordem de grandeza. O fator 2 continua na mesma ordem de grandeza. E se eu colocasse um fator 2, a gente teria colocado, a gente chegaria numa resposta diferente, numa resposta ali em torno de 10 MeV. Ou seja, como está pedindo ordem de grandeza, eu, pelo princípio de incerteza, na minha concepção, só com as informações que são passadas no problema, já que a gente não consegue confirmar qual que é o valor aqui de incerteza, porque depende do modelo, o máximo que você consegue falar é que a energia cinética, ela está na faixa de MeV. Então, eu procuraria a resposta que tem em MeV, mas tem duas respostas em MeV. Okay? Se eu tivesse na hora da prova e eu tivesse que chutar um valor, Felipe, o que eu faria? Eu teria feito dessa forma que eu comentei e teria chegado em 5. Né? Eu teria colocado 20 ao invés de 1. Por quê? Porque do 5 para o 20 MeV, eu tenho que multiplicar por 4. Do 5 para o 1 MeV, eu tenho que dividir por 5. Então, em termos de ordem de grandeza, que a gente vê fator multiplicativo, o 5 está mais próximo do 20 do que do 1, levando em conta ordem de grandeza, porque lembrando, a gente transita entre ordens de grandezas multiplicando. Aqui eu tenho que multiplicar por um fator menor do que o que eu tenho que dividir para poder chegar em 20 em relação ao de 1. Então eu marcaria o de 20, que seria correto, mas eu não acho correto colocar essas daí porque são estimativas. Se você chega e coloca o princípio de incerteza, sei lá, colocar aqui 1 sobre 2, já vai dar mais próximo do 1. Então, enfim, eu não acho, eu tenho problemas com essa questão, ok? No caso, aqui seria a letra A, eu não vou marcar aqui uma por esse motivo que eu comentei. Para mim seria 5 MeV, ok? Uma estimativa ali, colocando essa forma daqui, porque eu não acho correto você colocar o ΔP como sendo P. E eu acredito que a questão queira que você faça isso, porque dá exatamente o resultado. Mas enfim, nesse sentido, ficaria entre essa e essa, mas a resposta que eu marcaria é o quê? A ordem de grandeza MeV, ok? Então, é isso, espero que tenha ficado claro. Okay? Mas, enfim, dado isso, né, mais uma questão de física resolvida. Dado isso, vamos então para a nossa sétima questão. A radiância espectral de um corpo negro a uma temperatura T é mostrada abaixo. Ela exibe, né, aqui cortou o Ezinho, ela exibe um máximo em um certo comprimento de onda. Se a gente for dar um zoom aqui, o máximo aqui no comprimento de onda vai ser aonde? Vai ser ali por volta dos 500 nanômetros. Ok? Então aqui a gente tem, né, ou seja, vou colocar aqui que o nosso lambda máximo, ele é o 500 nanômetros. Ok? Ok, considere agora outro corpo negro cuja potência irradiada por unidade de área de sua superfície é 16 vezes maior do que do corpo negro acima. O máximo de sua radiância espectral ocorre aproximadamente em... Bom, aqui está falando que é o seguinte, a potência irradiada por unidade de área. A expressão que fala para a gente, a potência irradiada por unidade de área, é a lei de Stefan-Boltzmann, que fala, né, exatamente que o P, né, a potência irradiada por unidade de área, ela é igual a uma constante, que é a constante de Stefan-Boltzmann, vezes T a quarta. E a questão está falando que a potência irradiada por unidade de área desse outro corpo negro é 16 vezes maior do que a do corpo negro representado aqui. Se é 16 vezes maior, e essa expressão fala para a gente como é que é a potência irradiada por unidade de área, a gente tem que esse outro corpo negro ele tem uma temperatura 2 vezes maior do que a temperatura desse corpo negro. Como é que a gente sabe isso? Porque se a gente eleva a quarta aqui, a quarta eleva a quarta aqui, 2 elevado à quarta vai dar 16, ok? Então a gente vai ter que T à quarta é igual a 16 T0 à quarta, fazendo com que a potência irradiada por unidade de área seja 16 vezes maior. Okay? Então a gente sabe que esse outro corpo negro tem o dobro da temperatura desse daqui mostrado no gráfico. E o que a questão está pedindo é o máximo da radiância espectral. O máximo da radiância ela é sempre obtida pelo deslocamento de Wien. Se vocês se lembrarem, o deslocamento de Wien fala o quê? Que a temperatura vezes o lambda máximo ele é igual a uma constante.
né, que, enfim, aí tem um valor específico, para 20 não vai fazer diferença aqui. O que importa para a gente é que o produto aqui é constante. Então, se esse novo corpo ele tem 2 vezes a temperatura do outro, ele vai ter um lambda 2 vezes menor. Por conta disso, o lambda máximo desse corpo vai ter que ser o quê? 250 nanômetros, já que o do corpo, exatamente aqui, exatamente do enunciado, ele tem 500 nanômetros. Logo, a nossa resposta aqui é a nossa alternativa A, e, portanto, mais uma questão de física resolvida. Dado isso, vamos então aqui para a nossa 8ª questão, ok? Da prova de física moderna. O emprego de técnicas de difração permite a identificação da fase cristalina e dos parâmetros de rede dos materiais sólidos cristalinos. Suponha que, em um dado material, a difração de Bragg de primeira ordem para espalhamento de fótons com energia E ocorra em um ângulo θf entre a direção de incidência e de certos planos cristalinos. No mesmo material e para os mesmos planos cristalinos, a difração de primeira ordem para o espalhamento de partículas de massa m e mesma energia E ocorre com um ângulo θp. A razão seno de θf sobre seno de θp é, bom, aqui não é só relembrando, a expressãozinha que a gente tem para a difração de Bragg, ela é o quê? Ela é 2d seno de θ é igual a n lambda. Aí no caso, né, esse n daqui é exatamente a ordem de difração, ele falou que é a primeira ordem, então esse n daqui vai ser igual a 1. Né? O lambda é o comprimento de onda incidente, né, exatamente no nosso material cristalino. Esse d daqui é exatamente a diferença entre a distância entre os planos cristalinos do material, ok? E esse θ daqui é exatamente, né, a direção entre o ângulo de incidência e os planos cristalinos. Então, enfim, é basicamente a expressão que a gente vai ter que usar nesse caso, como está sempre falando de primeiro, exatamente exatamente com n igual a 1, né? A gente está pegando aqui de frações de primeira ordem, então aqui a gente vai ter simplesmente 2d seno θ igual a lambda. Ok? No caso, né, a gente está pegando o mesmo material cristalino, comparando, né, a difração que acontece com o fóton e a difração que acontece com uma partícula de massa m e energia E. Ok? Primeiro vamos começar com o fóton. Ok? Então vamos começar aqui com o fóton. Para o fóton, a gente tem 2d seno de θ do fóton vai ser igual ao lambda do fóton. Okay? Qual que é o lambda do fóton? Bom, aqui ele falou a energia do fóton, a energia E. Né? A gente sabe que a energia de um fóton é o quê? Hc sobre lambda. Logo, lambda é igual a Hc sobre a energia. Okay? Então aqui vai ser igual a Hc sobre a energia. Né? A partir disso, o que a gente tem? A gente tem que seno de θ f vai ser igual ao quê? Vai ser igual a Hc dividido por 2d vezes o E. Ok? Então esse aqui vai ser o nosso seno de θf. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse cara para o caso de uma partícula. Então, partícula. Aí ele está falando de uma partícula de massa m e energia E. Vamos lá, se essa partícula tem massa m e energia E, primeira coisa de tudo, a difração de Bragg, a gente pega exatamente a expressão para um certo comprimento de onda. Então a gente tem que pegar o comprimento de onda de de Broglie, que é o associado a essa partícula. Se vocês lembrarem, para uma partícula, o comprimento de onda ele vale h sobre p, sendo que o p é o momento. Agora, se ele tem energia E, a gente também sabe que E é igual a p ao quadrado sobre 2m. Energia cinética, certo? Por conta disso, P vai ser o quê? Vai ser raiz de 2mE, só isolar, né? Aqui bem direto. E a energia dele é a mesma energia do fóton, vou usar o mesmo E. Ok? Dado isso, o que a gente tem? Se a gente for pegar a difração de Bragg, vai ser 2d seno de θ da partícula, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a H 2mE dentro da raiz, certo? E aí aqui, né, se eu passo para o outro lado dividindo, aqui vai ficar um 2d. A questão está pedindo o quê? A questão está pedindo seno de θ f sobre seno de θ p. Então, seno de θ f, seno de θ f dividido por seno de θ p vai ser igual ao quê? Vai ser igual a hc sobre 2d e. Aqui vai ter um 2d raiz de 2mE sobre h. H vai cortar com H, 2 vai cortar com 2, D vai cortar com D. Né? Aqui, né, olha só, a gente pode colocar tudo para dentro da raiz. Okay? Logo, o que a gente vai ter aqui é que seno de θf dividido por seno de θp vai ser igual ao quê? Vai ser igual a, aqui eu vou colocar o CC dentro da raiz. Okay? Então vai ficar 2
mc². Aqui tem um e, dentro da raiz ele fica e², corta com e do numerador. Então aqui vai ficar sobre e, tudo isso dentro da raiz. E essa aqui vai ser a sua resposta. Raiz de 2mc² sobre e. Se a gente for comparar as respostas, aqui é a letra A, raiz de 2mc² sobre e. Por conta disso, temos aqui nossa letra A, mais uma questão de física resolvida e todas as 8 questões de física moderna. Para ver as outras áreas, tanto o eletromagnetismo quanto as próximas, é só conferir lá no canal iFísica, que você vai ver todos os vídeos dessa terceira aplicação do exame unificado das questões resolvidas.